Eu vou mostrar uma matéria que vai responder uma pergunta que é feita com frequência aqui no chat, que é como o Bolsonaro se mantém no poder ainda. E sempre perguntam, é possível alguém se manter no poder sem o apoio da burguesia? Sem um apoio significativo da burguesia? Então, Singenta, Bayer e JBS se reuniram 216 vezes com o alto escalão do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro só se mantém de pé porque ele tem apoio significativo da burguesia e da burguesia ligada ao agronegócio. Observatório de Olho nos Ruralistas lança dossiê sobre as multinacionais que financiam a bancada ruralista no Brasil. Se o governo Bolsonaro se mantém de pé, apesar dos pesares, é porque a burguesia, parte dela pelo menos, está se beneficiando disso. Como atua e é financiada a Frente Parlamentar Agropecuária no Brasil, o setor mais poderoso da bancada ruralista, que controla metade da Câmara dos Deputados e do Senado? O Instituto Pensar Agropecuária existe desde 2011 e vem crescendo em poder político e econômico. O grupo reúne 48 associações de empresas do agronegócio e, por meio de lobby, é responsável por formular boa parte das pautas legislativas e dos posicionamentos desses parlamentares. O funcionamento desse lobby é tema do dossiê Os Financiadores da Boiada, como as multinacionais do agronegócio sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental, recém-lançado pelo Observatório Jornalístico de Olho nos Ruralistas. O IPA, que cobra uma taxa mensal das empresas participantes, financia as despesas de lobby, que incluem uma mansão no Lago Sul, em Brasília, onde parlamentares da bancada ruralista, empresários e membros do governo se reúnem em almoços todas as terças-feiras, tá? Diferentemente dos ares patrióticos dos discursos publicitários veiculados na Rede Globo, que mostra o agro como motor do Brasil, o relatório evidencia que as empresas com maior influência na bancada ruralista e com facilidade de acesso ao alto escalão do governo são multinacionais. A maioria das financiadoras dos parlamentares ruralistas brasileiros tem sede nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Europa. O levantamento de Olho nos Ruralistas aponta que, durante o governo Bolsonaro, lobistas e executivos de empresas do setor agropecuário se reuniram ao menos 278 vezes com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As três principais corporações com essa facilidade de trânsito foram a sino-suíça Syngenta, comprada em 2016 pela Shen China, com 81 reuniões, a JBS com 75, a fabricante de agrotóxicos alemã Bayer com 60. Representantes da Bayer tiveram ainda outras 16 vezes encontros com autoridades do executivo, sem constar na agenda oficial, e chegaram a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. Além dessas três empresas, o dossiê destaca, entre as maiores financiadoras dos parlamentares ruralistas, a produtora de pesticidas alemã BASF, as processadoras de grãos estadunidenses Archer Daniels Midland e Bunge, a suíça Cargill, a francesa Louis Dreyfus Company, a chinesa COFCO, a sul-coreana Selecta e corporações do setor alimentício como a suíça Nestlé e a japonesa Ajinomoto. Entre os principais interesses do lobby estão a autorização de testes e novas substâncias químicas direto em campo, em vez de passar por laboratórios, a autofiscalização sanitária, incentivos fiscais e flexibilização de fiscalização ambiental. Segundo a apuração, o projeto de lei 1459, antes projeto de lei 6.299, apelidado de PL do Veneno, é prioridade para a indústria. Já aprovado na Câmara dos Deputados, ele está tramitando agora no Senado. O texto visa abrandar o processo de registro de agrotóxicos. Pois bem, vocês acham, gente, que toda terça-feira, tendo reunião com o governo, a burguesia ligada ao agronegócio não tem influência no que está acontecendo? Se o governo Bolsonaro continua de pé, é porque essa burguesia está vendo benefício nisso. E isso aqui eu só trouxe para a gente ver uma evidência prática mesmo, de como há essa sinergia entre o governo federal e a burguesia. A questão é, faz parte da nossa superestrutura acreditar que a burguesia não tem ingerência nas políticas públicas, que as políticas públicas são de iniciativa de uma pretensa elite política. Se vocês veem críticas ao Bolsonaro à direita, vindos da direita, o Bolsonaro, ele é inepto, ele é inconsequente, ele é falso liberal, ele é uma pessoa incapaz, etc, etc. Gente, tudo o que está acontecendo é um projeto que é coordenado, pautado e monitorado pela burguesia, tá? O que não quer dizer que o Bolsonaro não tenha poder para fazer maluquice, ele tem. Só que a questão é, isso não é o suficiente, e nem é o todo, é só parte. Só que aí, se vocês veem
mesmo o MBL, e prestem atenção nisso, as críticas dele sempre são a uma pretensa elite política. Então, se vocês veem esse vereador, deputado do MBL, etc., qual é o principal projeto deles? É muito parecido com o Collor. Tirar privilégios da elite política. Diminuir bolsa não sei o que pra bolsa paletó e auxílio Mercedes e os caralho a quatro, sabe? Isso é só pura ideologia, pura demagogia. O problema não tá aí. É caça aos marajás, exatamente. Porque o problema é o funcionalismo público que suga as tetas do Estado e impede o Brasil de se desenvolver. Não é assim que a economia funciona, número 1. Número 2, isso apaga o que deve ser apagado, que é a ingerência da burguesia. Onde é que tá a postura da burguesia na crítica do MBL? Não está. E isso é por projeto. A ideia é fazer com que você não pense na burguesia. Fazer com que você não ache que a elite econômica tem algum tipo de influência. A culpa é do ICMS, a culpa é dos governadores. E isso é importante para... Se você tá ligado a questões ambientais, é importante a gente falar o seguinte. É uma pergunta que você tem que pensar na resposta, no seu âmago. Observando isso que está acontecendo, vocês acreditam que é possível a gente reverter a catástrofe climática dentro do capitalismo? É possível? O que o sistema capitalista nos permite fazer a respeito da catástrofe climática? Não é, né? Então a gente tem uma prioridade aí, né? Tem uma coisa aí que é prioridade, não é? Se só é possível reverter a catástrofe climática com o fim do capitalismo, a nossa prioridade é bem clara. E é por isso que a gente fala que ou a gente acaba com o capitalismo ou ele acaba com a gente como espécie. Então, uma experiência socialista não é o paraíso, gente. Mas ela é condição mínima pra gente fazer o mínimo como espécie humana. O socialismo nos dá as ferramentas necessárias para começar um processo. O capitalismo não. O capitalismo ele vai espiralando até a sua implosão. Por isso que a gente estava falando que ambientalismo sem consciência de classe é jardinagem. Você gosta de jardinagem? Muito bem colocado. Ambientalismo sem consciência de classe é Greta Thunberg. Isso é um exemplo mais palpável. E é bom dar nome aos bois aqui, né? Já vi os desertos de roupa? Eu não olho porque eu fico em depressão quando eu olho. O Pirula falando de política é tão bom quanto eu falando de biologia. E aí, gente, a gente tava falando a respeito de todos os projetos golpistas, né? E eu tenho falado pouco disso porque eu tô me sentindo um belo de um disco arranhado, sabe? Falando sobre a ingerência de um golpe no Brasil. Só que, e aí, o que fazer, né? Como disse um careca bonito aí, um dia. E a gente tem que fazer o que a gente faz sempre. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que mobilizar nossa classe. E aí, Jornal A Verdade, da UP. Fim de semana é marcado por mobilizações contra o golpe de Bolsonaro. Fim de semana qual? Do dia 16. Eu não estou indo... Aí eu vou confessar uma coisa pra vocês. Por que vocês não estão me vendo nesses protestos? Porque eu estou apavorado com o vírus. Sério, mesmo. Durante a pandemia, eu desenvolvi uma espécie de agorafobia que... Se eu estou perto de outras pessoas, assim, com muita gente aglomerada, eu começo a ter uma crise de ansiedade. Uma crise de pânico incontrolável. E agora que a gente tá... Eu vi a última live do Átila e eu fiquei assim... Eu fiquei com um olhar de 1000 jardas o dia inteiro. Então, eu vou falar pra vocês. Se alguém aqui falar, nós estamos numa puta de uma onda de Covid, eu não vou no protesto, se tem uma pessoa que entende isso no mundo, sou eu, sabe? Não peguei até agora, não peguei. Por isso que, exatamente, é por isso que eu tento fazer o máximo que eu posso aqui da minha casa. Então, assim, quando eu tô em aglomeração, eu sinto quase uma reação pavloviana de suar frio, de ficar tonto, de ficar com teto preto, de ataque de pânico mesmo. Então, Átila é realmente confiável? Ele é a pessoa talvez mais confiável de fonte que tem pra falar sobre Covid. Até agora, tudo que ele falou da Covid, ele acertou. Tudo. Tudo. Os vídeos dele de política e economia eu nem assisto, gente. Mas aí eu acho que eu só vou me sentir um pouco mais confortável com a quarta dose, desculpa. Mas isso não quer dizer que eu não ache absolutamente necessário a mobilização popular nas ruas. Por isso que eu tô trazendo essa notícia aqui. E aí, essa é a questão, né, gente? Se um dia vocês almejarem serem criadores de conteúdo, não tentem ser tudólogos, tá? Não sejam tudólogos. Eu já acho que eu tô ampliando os temas aqui do canal demais. Eu acho que eu já deveria ser mais restrito. Só que tem gente que, nossa, mano, fala de umas coisas assim muito fora da casinha, sabe? Se você tenta falar de tudo, você vai ser incompetente em boa parte do que você tá falando. Mas vamos lá, né? Foi o que eu falei, o que eu posso fazer é estimular todo mundo a participar porque eu acho necessário.
A articulação Povo na Rua, composta por várias organizações políticas e movimentos sociais, organizou uma jornada unificada de atos públicos e panfletagens no dia 16 de julho. As mobilizações ocorreram em 17 capitais brasileiras, além de algumas cidades do interior. A chamada do ato foi contra o golpe, o desemprego, a carestia e a fome. Ah, Ian, você acha que vai ter um golpe? Eu, o PCB e a UP achamos que vai ter um golpe, tá? Não é o Ian louco que tá na stream dele falando sobre ter um golpe. Os manifestantes denunciaram a todo momento a tentativa do presidente Jair Bolsonaro e de seus generais fascistas em impedir que as eleições de 22 se realizem, abrindo caminho para mais uma ditadura militar no Brasil. Aqui os lugares, né? Eu só queria mostrar pra vocês, porque existe essa ilusão de que o comunismo é obsoleto, o socialismo não representa mais as pessoas, os partidos estão encastelados, desmobilizados, só existe discussão sobre marxismo na academia e eu tô mostrando pra vocês que não. Os comunistas existem, fazem um trabalho de base, crescem, mobilizam e colocam gente na rua. E eu preciso, como micro-influencer, mostrar pra vocês que isso acontece e vai continuar acontecendo. Porque essa é a tática dos marxistas-leninistas. Não adianta cruzar os braços e mandar carta pro Supremo Tribunal Federal fazer alguma coisa. Ficar insistindo pra PGR fazer alguma coisa. Não é assim que vai acontecer. Nota de repúdio número 8.546, né? 175 pedidos de impeachment e contando, né? Um salve pra Canoas. Eu já fui pra Canoas, inclusive. Já conheci Canoas. Eu fui pra Canoas, bom, talvez alguns de vocês saibam que eu era juiz dos campeonatos de ioiô, né? Sem brincadeira, eu era juiz dos campeonatos nacionais de ioiô. E eu fui pra Canoas pra ser juiz em um campeonato lá. É sério, eu sabia que isso ia pegar gente desprevenida. É engraçado que vocês falam rolê aleatório, porque eu tava falando isso pro Frog esses dias. Pra vocês é tipo, como assim você é juiz de ioiô? Só que pra comunidade de ioiô, eles me recebem tipo, como assim você é famoso na internet, tá ligado? Pra eles, o meu rolê aleatório é o que eu tô fazendo agora. Meu rolê aleatório é ser streamer pra eles. É vermelho? Não, eu tenho uma caixinha com vários, mas esse aqui é azul. É isso, sempre pega a gente desprevenida, né? É comunista e tem ioiô, né? Mas é isso, gente. Vai ter vários outros protestos. Aí fica o chamado pra vocês prestarem atenção. Sigam a UP, o PCB e movimentos sociais nas suas redes sociais pra verem as convocações. Provavelmente nós da Soberana participaremos de alguns protestos. Mas é improvável que eu participe justamente pelos motivos que eu disse mais cedo, né? Eu tanco a sua presença, tem 4 doses, né? No comunismo vão permitir ioiô. Ioiô faz parte da superestrutura burguesa, né? O ioiô é realismo capitalista porque é basicamente brincar de pegar só que sozinho. Como o capitalismo, como o neoliberalismo atomiza as relações sociais, você nem tem mais com quem brincar de pegar. Você tem que criar um aparato pra brincar de pegar sozinho. A CNN, a Jovem Pan de terninho é foda, A CNN tem um grande debate, que é botar um liberal fascista e um liberal menos fascista pra debaterem, né? O grande debate. Assim, eu fico no meu modo... Eu acabei de comprar um skate em 1995.